Olá, advogadas e advogados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, nós vamos aprender sobre qual é o procedimento para poder se tornar um advogado no Reino Unido. Antes de começar o assunto do vídeo de hoje, tem alguns pontos que eu preciso esclarecer com vocês. Então, primeiramente, o que é o Reino Unido? O nome completo é Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Em inglês, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. É muito comum a gente se referir ao Reino Unido simplesmente pela sigla de UK. O Reino Unido seria uma confederação de 4 nações soberanas. E o que é uma confederação? Uma confederação é uma associação de estados soberanos que firmam um tratado entre si. Por meio desse tratado, eles abrem mão de parte de sua soberania em favor de um governo central, conservando a sua autonomia em relação aos demais assuntos. Os 4 países que integram essa confederação são a Inglaterra, England, o País de Gales, Wales, a Escócia, Scotland e a Irlanda do Norte, Northern Ireland. Nesse vídeo de hoje, eu vou focar apenas no sistema de 2 desses países, que seriam a Inglaterra e o País de Gales, que tem um sistema unificado para a qualificação dos seus advogados. Como nós estamos tratando aqui de uma confederação, cada um desses países tem autonomia para poder decidir sobre o processo de qualificação dos seus advogados. E é por isso que nós vamos focar no sistema de apenas 2 deles. Um segundo aspecto muito importante da gente esclarecer de início aqui é que lá no Reino Unido, a profissão de advogado não é unificada, como acontece aqui no Brasil e nos Estados Unidos, que a gente viu na semana passada. Lá, a profissão de advogado é dividida entre solicitors e barristers. Os solicitors seriam aqueles que, dentro da advocacia litigiosa, vão atuar mais nos bastidores. Eles vão fazer, vamos dizer assim, o serviço de escritório. Eles não vão ir em juízo para poder defender o caso. Normalmente, os clientes, eles contratam os solicitors. Os solicitors é que fazem o atendimento desse cliente e depois eles vão contratar um barrister, que aí sim, o barrister vai defender aquele cliente em juízo. Os solicitors também fazem toda a parte de advocacia consultiva. Bom, eu não vou entrar aqui em muitos detalhes sobre as diferenças entre os solicitors e barristers. Eu vou fazer um outro vídeo para a semana que vem, para a gente poder realmente discutir sobre todos esses termos que são utilizados para poder denominar o advogado em inglês. Existe uma série de palavras em inglês para poder se referir ao advogado, então nós vamos ver tudo isso no vídeo da semana que vem. Um terceiro aspecto que nós temos que discutir aqui é que até o momento existiam diversas alternativas para você poder se qualificar enquanto advogado lá no Reino Unido. Existia uma rota mais tradicional, que era por meio da obtenção de uma graduação qualificada em Direito, e também existiam outros caminhos alternativos. No caso, o contrato de aprendizagem, que seria o apprenticeship, e também por meio de um esquema de transferência para advogados qualificados, que era o Qualified Lawyers Transfer Scheme. Sobre essas 2 últimas rotas que eu falei, eu vou apenas destacar alguns pontos aqui. Nós vamos realmente concentrar no vídeo de hoje na primeira rota que eu falei aqui, que é o Qualifying Law Degree. Então, sobre o apprenticeship, eu vou apenas esclarecer para vocês que é um programa de 6 anos, durante o qual o estudante, ele, ao mesmo tempo, estuda, se gradua em Direito e ele também recebe treinamento para poder se tornar um solicitor qualificado. Então, durante o contrato de aprendizagem, o estudante, normalmente, ele vai, durante um dia da semana, para a faculdade, e nos outros 4 dias, ele trabalha em horário integral. Nesse programa, o estudante, ele obtém a sua graduação em Direito ao final do 4º ano, e depois ele continua o seu processo de treinamento, e ao final do 6º ano, ele obtém a sua qualificação enquanto solicitor. Já com relação ao Qualified Lawyers Transfer Scheme, trata-se de um esquema direcionado para advogados que se qualificaram em outras jurisdições. Então, é possível para advogados que se qualificaram em outras jurisdições, que são aceitas para a realização deste esquema, que eles realizem uma série de provas e,
Passando nessas provas, eles podem também exercer advocacia no Reino Unido. Um fato interessante é que o Brasil é um dos países que é admitido para o Qualified Lawyers Transfer Scheme, também referido como QLTS. Agora, um quarto ponto que eu tenho que destacar para vocês aqui de início é que todos esses caminhos aqui que eu acabei de citar para poder se qualificar como advogado, embora eles ainda existam no momento, eles estão em vias de extinção. Pois é, a partir de agora, em 2021, está começando a ser implantado um novo sistema de qualificação lá no Reino Unido. E até 2032, esse sistema antigo, que eu falei para vocês, ele deve ser extinto. Eu vou aproveitar a oportunidade aqui para poder explicar para vocês sobre dois phrasal verbs que são muito utilizados nesse tipo de situação, em que a gente tem um determinado sistema sendo extinto e outro sendo implementado. São os phrasal verbs to phase out e to phase in. Então, quando a gente fala que algo está gradualmente sendo extinto, o phrasal verb que a gente utiliza é o to phase out. Então, eu posso dizer: The traditional course-based system for becoming a solicitor in England and Wales is going to be phased out by 2032. The traditional course-based system for becoming a solicitor in England and Wales is going to be phased out by 2032, tá? Então, esse sistema baseado, né, como a gente vai ver aqui, na realização de cursos para poder se tornar um solicitor lá na Inglaterra e no País de Gales, ele vai ser gradualmente extinto até 2032. E um exemplo como phase-in seria a new exam-based system for becoming a solicitor is currently being phased in. A new exam-based system is currently being phased in. Então, um novo sistema baseado em provas, em exames, para se tornar um solicitor, está sendo gradualmente implementado. Para esse vídeo de hoje não ficar muito grande, eu acabei dividindo esse vídeo em duas partes. Nessa primeira parte, nós vamos discutir esse sistema que era o mais tradicional, que era utilizado aí atualmente, que ainda é o sistema prevalente lá, mas que gradualmente vai ser extinto. E na segunda parte, nós vamos falar desse sistema que está começando, que gradualmente vai ser implantado e que vai substituir esse sistema atual. Então, vamos ver aqui qual é o passo a passo desse primeiro sistema que eu falei para vocês de qualificação como advogado lá no Reino Unido, que estava em vigência até então e que está aí gradualmente sendo extinto. Bom, então o primeiro passo nesse sistema era a obtenção de uma graduação qualificada em Direito, um Qualifying Law Degree. Para a obtenção desse Qualifying Law Degree, existiam duas opções. A primeira delas era a obtenção de um Bachelor of Laws. A sigla que é utilizada em inglês para se referir ao Bachelor of Laws é LLB. Então, o Bachelor of Laws seria o equivalente aqui ao nosso bacharelado em Direito. É um curso com duração entre 3 a 4 anos e que é constituído por uma série de módulos tanto compulsórios quanto opcionais. Em inglês, a gente fala Compulsory Modules and Optional Modules. Eu vou deixar na tela para vocês poderem conferir quais são as disciplinas obrigatórias que integram o Bachelor of Laws. Para se referir a essa relação de matérias compulsórias e optativas de um curso, bem como a relação de livros ali que vão ser estudados ao longo de um curso, a gente chama isso de syllabus. Bom, e eu falei para vocês que existia também uma segunda opção de Qualifying Law Degree. Então, para quem não fez o bacharelado em Direito, para quem se graduou numa outra disciplina, é possível fazer um Conversion Course, tá? Um curso de conversão, que seria o Graduate Diploma in Law. A gente não tem, né, obviamente, nada parecido aqui no Brasil, mas seria, então, um curso de conversão para alguém que se formou em outra disciplina para poder converter aquela graduação que ele obteve em outro assunto numa graduação jurídica, né, um Qualifying Law Degree, para que ele possa depois seguir o restante da jornada que nós vamos falar aqui para poder se qualificar como solicitor. E, basicamente, o Graduate Diploma in Law
vai ser um curso super intensivo em Direito. Ele vai ser constituído normalmente apenas das disciplinas obrigatórias, que eu acabei de falar aqui, e normalmente é um curso de apenas 1 ano. Em seguida, o segundo passo para quem quer se formar como solicitor lá na Inglaterra e País de Gales seria a realização do Legal Practice Course, um curso de prática jurídica, também referido como LPC. E aí, pessoal, o que é bastante comum de acontecer lá no Reino Unido é que os alunos eles já são contratados pelos escritórios de advocacia antes mesmo de começar o Legal Practice Course, tá? Então, normalmente, eles se candidatam a vagas nos grandes escritórios já antes de começar esse curso. E para aqueles que conseguem os trainee contracts, tá? É bastante concorrido, a gente vai falar daqui a pouquinho dos trainee contracts. Para quem consegue, em muitos casos, o próprio escritório já paga todas as taxas do LPC para esses alunos. E olha, o curso não é barato, tá? Pode chegar aí a 16 mil libras. Então, se o seu escritório paga essas taxas para você, o verbo que a gente utiliza é o verbo to sponsor. Então, the law firm sponsors the LPC costs. É possível também, né, para quem não consegue aí assegurar esses contratos de trainee, que a pessoa faça, né, os empréstimos estudantis, como a gente conversou lá nos Estados Unidos, né, que é algo bem comum, são os student loans, que a gente conversou sobre eles na semana passada. E o último detalhe aí é que algumas pessoas já costumam fazer, junto do LPC, também um LLM, né? O Legal Magister, que a gente também falou sobre ele na semana passada. Então, algumas pessoas já obtêm aí esse título, né, de Master junto do LPC. E aí a gente chega ao terceiro passo, que é o Training Contract. O Training Contract é o contrato de treinamento. O Training Contract é um período no qual os alunos passam nos escritórios, né, normalmente ali sob a orientação, sob a supervisão de um outro solicitor já qualificado, e eles vão ser treinados durante este período para poder se qualificar como solicitors. Normalmente eles ficam, gente, 2 anos, tá? Apenas ele treinando antes de realmente poderem se qualificar como solicitors. Então, durante esse período de 2 anos, eles são chamados de trainee solicitors. Normalmente, durante esse período, nos grandes escritórios, os trainees eles passam por 4 departamentos diferentes e durante os training contracts, os trainees eles têm que ser expostos tanto à advocacia litigiosa quanto à advocacia consultiva. E isso acaba dificultando para alguns escritórios menores, que às vezes se especializam numa área específica, isso dificulta que eles possam oferecer os training contracts, porque aí eles não têm essa variedade, né, de atividades, de áreas dentro do escritório para poder oferecer essa experiência que o training contract requer para os seus trainees. Isso aí, pessoal, acaba sendo um dos gargalos do sistema atual e que acabou motivando essas mudanças que nós falamos aqui que estão acontecendo lá no Reino Unido atualmente. Ao final do Training Contract, os trainees tinham que realizar ainda o Professional Skills Course, que era um curso ali mais prático mesmo, mais voltado para as habilidades relevantes no dia a dia do solicitor, para preparar realmente esse trainee para começar a atuar enquanto um solicitor qualificado. O quarto passo para a qualificação como solicitor vai ser o Character and Suitability Assessment. Então, uma avaliação do caráter e adequação. Então, os aspectos que vão ser considerados nesse procedimento serão: primeiro, o histórico criminal, Criminal History. Segundo, o histórico financeiro, Financial History. Terceiro, se esse indivíduo já cometeu ali alguma infração durante a realização de provas, de exames, né? Então, assessment offenses ou malpractice in assessments. E também outros procedimentos disciplinares ou infrações regulamentares que esse indivíduo possa já ter cometido no âmbito aí de algum outro órgão ou instituição que ele tenha integrado ao longo da sua vida. Bom, e aí nós chegamos ao último passo da qualificação enquanto solicitor, que nós denominamos de qualification ou
admission to the role of solicitors, né? Então, o último passo, depois que você cumpriu todos esses procedimentos que nós falamos aqui, é realmente solicitar, né? Fazer o pedido para admissão no rol de solicitors. Em inglês, a gente fala to apply for admission to the role of solicitors, tá? A entidade que disciplina e regulamenta a profissão de advogado na Inglaterra e no País de Gales é a Solicitors Regulation Authority. E apesar desse sistema todo que a gente estudou aqui ser específico para a Inglaterra e o País de Gales, existe um acordo de reciprocidade entre esses países e as Irlandas, por meio do qual tanto os advogados que se qualificam enquanto solicitors na Inglaterra e no País de Gales, quanto aqueles que se qualificam na Irlanda, seja na República da Irlanda, né, que é a Irlanda do Sul, seja na Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido, esses advogados eles podem atuar nas jurisdições uns dos outros, porque existe ali um acordo de reciprocidade. Então, automaticamente, advogados qualificados, tanto na República da Irlanda quanto na Irlanda do Norte, podem solicitar a sua admissão ao Role of Solicitors da Inglaterra e do País de Gales, tá? Bom, pessoal, então esse era o procedimento aí mais tradicional até o momento para poder se qualificar enquanto solicitor lá na Inglaterra e no País de Gales. Não deixem de assistir a segunda parte desse vídeo, porque na segunda parte é que eu vou falar do sistema que está aí sendo implementado já a partir de setembro de 2021 e que vai substituir esse sistema que nós acabamos de falar a partir dos próximos anos. A partir de 2032, vai ser o único sistema admitido nesses dois países, tá certo? Então, não deixem de assistir a segunda parte desse vídeo. Espero vocês lá. See you!